alunos? Eu espero que esteja todo mundo bem. E vamos para mais uma aula sobre funções. Agora nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Então, o que seria a função do primeiro grau? Ela é uma função de R em R, ou quer dizer, do conjunto dos números reais nos conjuntos dos números reais. Ela será do primeiro grau se os números que nós atribuímos na lei da formação, o A e o B, forem reais e o A tem que ser diferente de zero. Então, o que seria essa lei de formação? É uma fórmula, tá? E esse formato dessa fórmula é sempre assim: f de x igual a ax mais b, onde nós já vimos que o f de x corresponde ao y. Ele leva esse nome de f de x porque vai depender do valor que você atribuir a x, calculando na lei de formação, vai dar o valor de y. A letrinha A, que é um número real, ele é chamado também de coeficiente angular. E a letrinha B, ele também é chamado de coeficiente linear. Então, o A, ele é o coeficiente de x e o B, ele é o termo independente. Então, sempre que tiver um formato onde o f de x é igual a um valor, sendo coeficiente de x, fazendo uma conta com outro valor, seria a função de primeiro grau. Então, vamos ver alguns exemplos de função de primeiro grau e fazer a verificação do coeficiente A, que é o termo que acompanha o x, e do coeficiente B, que é o termo independente. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo de função está f de x igual a 3x mais 2. Então, quem seria o elemento A da função? Seria o número 3. E quem seria o B da função? O número 2. O exemplo B, f de x igual a menos x mais 5. Nós já vimos que quando não tem nenhum número do lado do x, significa que é o número 1. Então, aqui o A, o coeficiente A, fica sendo menos 1, e o coeficiente B é o termo independente, que é o 5. O outro exemplo, o exemplo C. Ele colocou o y aqui. Nós sabemos que y e f de x são a mesma coisa. Então, y igual a menos 3x sobre 2. Nós sabemos o quê? Que pela lei de formação da função do primeiro grau, o elemento que acompanha o x é o elemento A. Então, aqui o elemento A vai ser menos 3 sobre 2. E o elemento B? O elemento B não tem aqui, mas significa, então, que o elemento B é 0. No exemplo D, está invertido as posições, porém, na lei genérica, lei de formação genérica da função, não importa a posição que ele se encontra, nós sabemos que o termo que acompanha a incógnita x será sempre o A, e o elemento que é sozinho, que é o termo independente, é a letra B. Então, a gente vai ver aqui que o elemento que está acompanhando o x, quando não tem número do lado x, é 1,
Então, vai ser menos 1/2. E o elemento que acompanha o B, que representa a letra B na função, é o 2. Como que nós representamos o gráfico de uma função do primeiro grau? Então, as características dessa função são essas. Primeiro que o gráfico que representa a função do primeiro grau é uma reta oblíqua. O que quer dizer isso, oblíqua? Que ela é uma reta inclinada. Ela não é paralela nem ao eixo x e nem ao eixo y. Ela não é paralela nem na horizontal, nem na vertical. Ela é inclinada. Então, para fazer o gráfico da função do primeiro grau, são necessários somente 2 pontos. Porque com 2 pontos nós fazemos uma reta. E a reta é a representação do gráfico da função do primeiro grau. Então, eu pus um exemplo aqui. Esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Como que eu vou fazer, então? Eu vou atribuir 2 valores apenas a x. E vou substituir o valor de x nessa lei de formação, ou seja, nessa fórmula, e calcular para achar o par ordenado. Lembra que nós fizemos na aula anterior o plano cartesiano? Então, o plano cartesiano, os pontos que representam o plano cartesiano são os pares ordenados. Esses pares ordenados, nós fazemos a fórmula, substituímos a fórmula para criar esse par ordenado. Então, eu atribuí o valor 0 para x. Então, um dos valores que eu atribuí para x foi o 0. Então, eu vou substituir na fórmula que foi dada o x por 0 e calcular. Então, por que f de 0? Porque o valor que eu atribuí a x foi 0 e através dessa continha eu vou achar o valor de y. Então, 2 vezes 0 menos 1. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, 2 vezes 0 é 0, menos 1 fica menos 1. Aqui o y vai valer menos 1. O primeiro ponto que eu achei no gráfico da função do primeiro grau foi x0. Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Primeiro par ordenado do meu gráfico. Eu atribuo outro valor para x. Eu coloquei um valor de 1 e fiz o cálculo. Então, eu substituí o x da fórmula e vou calcular. Então, aqui, 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. Então, quando o x for 1, o y vai valer 1. Achei o outro ponto. Então, eu monto o gráfico com a linha horizontal sendo o x, a linha vertical sendo o y. Marco os pontos. O ponto central é sempre 0. Na linha do x, a direita é positiva, a esquerda é negativa. Na linha do y, a parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa. Vamos montar os pontos. O primeiro é 0 no x e menos 1 no y. Então, o primeiro ponto é aqui. Linha do x é 0, linha do y é menos 1, onde eles se encontram aqui. Segundo ponto, 1 para x, 1 para y. Então, na linha do x é o 1, na linha do y é 1 também. Eu faço a extensão e o ponto de encontro deles. Tem os 2 pontos, faço a reta.
inclinada. Formei o gráfico da função. Então, a nossa função, ela pode ser crescente ou decrescente. Quando que ela vai ser crescente? Quando o valor que você atribuir aqui, ó, para o número que acompanha a incógnita x, ele for maior que zero. Quando ele é maior que zero, a função é considerada a função crescente. Quando você atribui a lei de formação, o valor atribuído a for menor que zero, então nós dizemos que a função é decrescente. Tá? Então, você olha a lei de formação, ou seja, a fórmula. Se na fórmula o número que está aqui acompanhando o x, ele for positivo, então nós sabemos que a função será crescente. Se o valor que estiver aqui acompanhando o x for negativo, então nós sabemos que a função é decrescente. Outra forma de você montar um gráfico da função de primeiro grau, sem você atribuir valores a x, é a interseção com o x vai ser sempre a raiz da função. Então, para você achar os dois pontos sem colocar nenhum valor lá, atribuir valor a x, você tem como montar o gráfico também. Então, primeiro você vai achar a interseção do ponto na linha do x. E qual é essa interseção? Você vai pegar a lei de formação, que é o ax mais b, ou a que tiver no exercício, igualar a zero e resolver. O resultado do valor do x é a raiz da função. E como é que faz para achar o valor que vai intersectar a linha do y? O valor do y é o que já está na fórmula, é a letra B. Então, para você calcular, para montar o gráfico sem ter que atribuir valores a x, a outra maneira é pegar o valor da fórmula, igualar a zero e resolver. Você vai achar o valor de x. Esse valor de x é chamado de raiz. E você vai marcar esse ponto na linha do x. Na linha do y, que é a linha vertical, você vai pegar na fórmula o valor atribuído a b, na fórmula, e marcar no gráfico na linha do y. Achou os dois pontos, é só fazer a reta. Então, aqui tem um exemplo com números para você montar o gráfico dessa função. F de x igual a x menos 2. Então, eu vou pegar essa fórmula, essa lei de formação, vou igualar a zero e vou resolver. X menos 2 igual a zero. O menos 2 vai para o outro lado do igual e muda o sinal. Passa para ser 2. Então, o x é igual a 2. No plano cartesiano, você vem aqui na linha do x e marca o número 2. E para achar o outro ponto? O outro ponto é o próprio b. Quem é o b aqui? O menos 2. Então, na linha do y, você vem e anota aqui o menos 2. Anotou? Passa a reta. Como você olha aqui, o valor atribuído aqui a A na lei de formação, o valor que corresponde ao A na lei de formação, ele é o 1. Ele não aparece aqui, mas é o número 1.
o 1 é positivo, então é uma função crescente. Outro exemplo, y igual a menos 2x mais 6. Então, para você achar o ponto na linha do x, você vai igualar a lei de formação a zero. Então, menos 2x mais 6 igual a zero. Como que resolve? É uma equação de primeiro grau. Isola a incógnita x. Então, o 6 passa para o outro lado do igual, ele é mais 6, ele vai ficar menos 6. O menos 2x fica desse lado. Passa para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica menos 6 sobre menos 2. É uma divisão entre a regra de sinal. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, essa é a raiz da função. Você vem no plano cartesiano, na linha do x, e anota aqui o ponto 3. E na linha do y, qual vai ser o outro ponto? O outro ponto vai ser o próprio b. O b aqui, nesse caso, é o 6. Você vem na linha do y, anota o 6 e passa a reta. Como o número que está representando a letra A, ele é menor que zero, ele é um valor negativo, então nós dizemos que a função é decrescente. Com base nessas informações, eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem função de primeiro grau.